Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade doa em quem doer. E começamos com esta notícia sobre Paulo Maluf. Vocês estão lembrados do Paulo Maluf, o eterno governador lá de São Paulo, prefeito, governador, deputado, foi tudo o que a política permite. Quem lembra do Paulo Maluf? Pois é, esse cara que é atrelado à corrupção. Agora a Prefeitura de São Paulo vai receber 34,9 milhões de reais que estão sendo devolvidos da corrupção no tempo que Paulo Maluf dirigia lá a Prefeitura de São Paulo. A Ilha Gerce era da onde tinha o dinheiro. O Paulo Maluf pegava a grana, colocava em paraísos fiscais e o Supremo Tribunal Federal ordenou essa devolução em 2014. Maluf foi condenado por corrupção quando administrava os cofres públicos lá do estado de São Paulo, e a Prefeitura de São Paulo roubou em tudo quanto é lugar onde foi. 34 milhões vão para a Prefeitura de São Paulo, vindo da Ilha Jersey, lá que é uma ilha do Reino Unido. Eu lembro que Paulo Maluf, quando enfrentou a Marta Suplicy, você lembra que a Marta Suplicy mandou ele calar a boca, acusou ele de corrupção e tal, de roubo? Aí eu lembro do vídeo em que ele se saiu dessa e disse que a Marta era petista e que havia lá, ela era errada, despreparadíssima. Lembra desse vídeo? Dá uma olhada nesse vídeo aí. Por ter me insultado, e vou novamente lhe processar, porque a senhora vai ter que tomar jeito. A senhora é uma petista que não perdeu o jeito da calúnia e da mentira. Olha, gente, é a mesma articulação, é o mesmo método que utilizou o seu Aécio Neves na época, lembra? Quando candidato a presidente do Brasil, ele acusava Dilma Rousseff de corrupção, ia tirar o PT. Vocês lembram disso? Dá uma olhada nesse trecho que ele falava lá sobre a corrupção que ia tirar o PT. Dá uma olhada. Existe uma medida que está acima de todas as outras e não depende do Congresso Nacional para acabarmos com a corrupção no Brasil. Vamos tirar o PT do governo. Ou seja, gente, quem é Aécio Neves? Quem é Paulo Maluf? Utilizam a mesma coisa. Eles acusam os outros para encobrir o deles. Aécio Neves, mala de dinheiro, dizendo que ia matar fulano. Ou seja, o Senado foi muito conivente, muito conivente com o Aécio Neves, que era para estar preso. Até agora está tudo bem e o Moro não viu nada. Aécio Neves, Paulo Maluf, o próprio Bolsonaro, que utilizou o mesmo argumento, vamos tirar o PT aí, corrupção e tal, e agora está enfiado em corrupção. É o filho corrupto, é o ministro corrupto, é o secretário corrupto, ou seja, mano, de corrupção aí eles entendem. Paulo Maluf, tudo farinha do mesmo saco, pessoal. Olha, gente, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, questionou o juiz Antônio Bonar, que ficou no lugar de Sérgio Moro lá em Curitiba, se foram gastos daquele montante de 2 bilhões e 600 mil reais sem autorização. Vocês lembram do caso? Que o Deltan Dallagnol e a turma dele, o Moro, queriam ficar com essa bolada toda da Petrobras, fizeram até um instituto para comandar o dinheiro. Estão lembrados disso, desse escândalo dos 2 bilhões? Estava investigando a Petrobras, que combate à corrupção, aí queriam ficar com a grana da Petrobras. 2 bilhões e 600 mil reais. Agora, o Supremo Tribunal Federal está desconfiando que os procuradores gastaram parte desse dinheiro. Por isso que ele remeteu em ofício um questionamento ao juiz Antônio Bonar, que ficou no lugar de Moro. Vocês gastaram parte do dinheiro? Porque o Supremo determinou que 1 milhão fosse para o combate a incêndios na Amazônia e 1 milhão e 600 mil fosse para a educação. Agora pergunta, foram? Quem é que está fiscalizando isso? Quem fiscaliza esse repasse, hein? É uma palhaçada geral. Vocês acham que eles não meteram a mão na grana? Por favor, gente. Esse pessoal aí é capaz de tudo. Olha, gente, Bolsonaro exclui participação da sociedade civil do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Bolsonaro abrindo todas as porteiras para o desmate, para fazer a esculhambação geral na nossa natureza. E além disso, além de tirar a participação da população
no Conselho do Meio Ambiente, Bolsonaro também assinou um projeto que autoriza garimpo em terras indígenas. É para acabar. Bolsonaro disse ainda que, se um dia puder, vai confinar os ambientalistas na região amazônica para ver se param de atrapalhar. Olha só a noção que ele tem da Amazônia e a noção que ele tem no meio ambiente. A jornalista Niobe Cunha vai esclarecer melhor essa situação para a gente. Fala aí, Niobe. Pois é, Aquias, a gente tem aqui que fazer promessa para Nossa Senhora dos Absurdos, né? O país realmente perdeu completamente a decência na mão dessa gente, né? O Bolsonaro exclui a participação da sociedade civil de Conselho de Fundo Nacional do Meio Ambiente. O que isso significa? Que a gente não vai ter nenhuma ingerência, que a gente não vai conseguir fazer nada para controlar o que está sendo decidido em relação ao meio ambiente. O meio ambiente é a nossa casa, para quem não sabe, né? O planeta é nossa casa, o país é nossa casa. Quem que vai ficar no controle de uma verba absurda? O ministro do Meio Ambiente, que é o presidente desse conselho, que inclusive responde a um processo por improbidade administrativa no governo do senhor Alckmin. Representante da Casa Civil da Presidência da República, que até hoje é aquele Onyx Lorenzoni, que indicou o rapaz que fez aquele voo, né? Enfim, representante do Ministério da Economia, amigo do Guedes, representante do Ministério do Meio Ambiente, amigo do Salles, representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, do IBAMA, que está todo aparelhado. Vocês lembram quando esse povo falava de aparelhamento, né, que o PT tinha aparelhado? Legal. Representante do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, ICMBio. Tem lá uma pessoa do ICMBio que provavelmente vai sofrer uma pressão desses outros 5 elementos, elementos, como a polícia chama vigarista, né, pilantra, são elementos. E outra coisa, o Bolsonaro anuncia o projeto que libera a mineração em terra indígena. Ele não consultou os índios, ele não consultou a sociedade civil, ele não consultou ninguém, porque ele expressou o desejo de confinar, inclusive. A gente está tão preocupado com ele. Vamos confinar esse povo lá na Amazônia, tentando fazer uma brincadeira, né, que ia confinar os ambientalistas na Amazônia, para que a gente deixe de atrapalhar. Gente, ambientalista não é só militante. Ambientalista somos nós, né, Kias? Nós temos um país para defender. Nós temos povos originários para defender. E que Nossa Senhora da Paciência nos ajude. Olha, gente, agradeço a Niobe. Só a última informação aqui sobre esse caso. O Bolsonaro suspendeu, através da FUNAI, o repasse de alimento para os indígenas. Sempre havia uma cesta básica enviada pela FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, para algumas comunidades. Bolsonaro acabou de suspender esses alimentos. O que ele quer? Matar os índios? O que esse cara tem tanto contra o índio? Tem algum problema, não é? E dizem que o problema vem lá de uma cidadezinha lá da Amazônia. Eu estou investigando esse caso e a gente vai falar. É uma suspeita, né? Mas enfim, quando o Bolsonaro ainda era do Exército, enfim, eu não quero entrar nesses detalhes. Espero que eu esteja vivo até lá. Mas o Bolsonaro odeia índio e faz tudo para acabar com eles. Olha, gente, vocês lembram do crime em São Bernardo do Campo, agora no final do mês passado? Olha essa foto aqui, gente. Essa foto de 2 moças aparentemente normais, uma se chama Ana Flávia Gonçalves, a outra Karina Ramos. Pois é, estas 2 estão presas suspeitas de planejarem o assassinato, assassinato da família de Ana Flávia. Essas 2 eram namoradas. A Ana Flávia, que era filha do Romuyuki Gonçalves, Flaviana Gonçalves, que são empresários, e era irmã de Juan Victor. Como é que foi o caso? Foi o seguinte, o que a polícia apurou até agora, que as 2 eram namoradas e que houve esse trato para assaltar a casa, que tinha 85 mil reais num cofre. Porque tudo era o seguinte, vamos assaltar e vamos matar.
É o que a polícia indica até agora. Porque é mesmo caso parecido com o caso de Suzane van Richthofen. Eles entraram na casa, a Ana Flávia não estava, só estava o pai e o filho. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram o rapaz de 15 anos, o Juan Vitor, pegaram o pai, torturaram ele, espancaram para dizer a senha do cofre. Eles não sabiam. Aí chegou a Ana Flávia, chegou a Flaviana, que é a mãe de Ana Flávia. E ela abriu o cofre, só que lá dentro do cofre não havia grana que eles esperaram. Aí eles espancaram a mãe, o pai e o filho. Vejam bem, todos eles parentes de Ana Flávia, que é a filha desse casal e irmã do João Vitor. E depois de tudo, assaltaram a casa, pegaram eles, torturaram, bateram, cacetadas, e o que aconteceu? Ainda queimaram o corpo. Gente, é uma coisa assim horrível. E quando você vê isso aí, a foto dessas duas moças, aparentemente ninguém suspeita, não é? Os presos são Guilherme Ramos, Michael Roberto dos Santos, Juliano de Oliveira Paz, que seriam cúmplices disso tudo e foram arranjados. A família era contra o namoro porque suspeitavam que Karina Ramos tinha envolvimento com as facções criminosas. O IML, depois que fez o exame, não é? Constatou que a morte foi traumatismo craniano, ou seja, primeiro eles morreram, foram apauladas, acacetadas e depois eles queimaram o corpo. E a câmera de vigilância do condomínio mostra que Karina estava no carro com capuz. Eles queriam a herança deixada pelos pais da Ana Flávia. Olha, gente, que caso cruel, não é? Parece muito com o caso lá da Suzane van Richthofen. Entraram na casa, mataram os pais para ficar com a herança. Deus me livre, espero que elas paguem bem caro pelo crime que cometeram. Olha, gente, o Brasil tem 9 casos suspeitos de coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde. Antes a suspeita era de 11 casos. Os casos sob observação estão em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A situação no mundo está da seguinte maneira: 564 mortes por coronavírus na China, uma morte constatada na Filipinas, 28.600 pessoas foram confirmados de caso, mais de 1.100.000 pessoas foram tratadas e já se recuperaram da infecção, e mais de 200 casos confirmados em outros 24 países. O nosso amigo Edmar Moraes, que é especialista no assunto, vai explicar para nós o coronavírus. Atente bem ao que o Edmar vai explicar para você agora. O coronavírus ele apareceu na nossa Terra a partir dos anos 60 e é um vírus mutante. A princípio é um vírus que surge em animais de sangue quente, mamíferos, e por algum motivo ainda não definido, migrou também para alguns répteis. O morcego é um dos maiores transmissores do coronavírus, porque ele pica o animal aqui até lá e blá. Bom, sabendo isso, o que devemos saber? Saber que o coronavírus nada mais é que uma forma de gripe que ataca o sistema respiratório superior. Os sintomas: febre, dificuldade em respirar, espirros, como uma gripe qualquer. Pode evoluir para uma infecção respiratória, uma pneumonia e, em casos mais graves, pode levar a uma parada respiratória. Por quê? Porque você precisa se defender do vírus. Como? Fazendo complementação alimentar através de vitamina C ou outros medicamentos que tenham zinco na composição. O zinco protege contra a contaminação dos vírus. O vírus do coronavírus demora 14 a 15 dias incubado dentro do seu corpo. O resultado dessa incubação pode ser para um vírus mais agressivo, mas pode também causar o aparecimento de anticorpos dentro do seu próprio corpo e eliminar o vírus, e aí nós teremos pessoas imunes, e a partir de termos pessoas imunes, teremos a vacina contra o coronavírus. Não se assustem, é um vírus como o H1N1, como a gripe aviária, gripe do porco, etc. É tudo tomar os mesmos cuidados de higiene, espirrar com o lenço, tossir com o lenço, lavar as mãos de 2 em 2 horas e a sua vida está resolvida. Ok? Edmar de Moraes, falando a verdade do Aqui em Doer. Um grande abraço a todo o público do Aquias Santarém. Tchau, pessoal.
Olha, a gente vai esmagando no like, participando do Critica Brasil. O dinheiro público do fundo partidário, agradeço ao Edmar Moraes, o dinheiro público do fundo partidário destinado ao PSL foi usado para fazer 14 bonecões infláveis de Bolsonaro e de Luciano Bivar. Esses bonecos foram usados na campanha de filiação de novos filiados ao partido de Bolsonaro em agosto de 2019. Somente o evento de filiação no Brasil custou 4 milhões aos cofres públicos. O fundo partidário bancou, além dos bonecos, buffet, contratos de ônibus, locação, panfletinhos, brindes, enfim, carro de som. Fizeram a festa com dinheiro público. E depois Bolsonaro parecia como bom moço. Não gosto desse gasto aí. Isso é questão aí de gastar. Gente, ele fez a festa. O PSL passou a ter uma cota mensal de 9 milhões de reais depois que Bolsonaro foi eleito. Compra de carros, almoços e jantares caros, um sítio aí lindo aqui em Brasília que eles compraram, advogados, 128 mil somente para Paraná Pesquisa, para fazer uma pesquisa como é que o povo via o PSL, e 1.650.000 para a campanha a favor da reforma da Previdência. Eita, é a festa do PSL. E por que o Bolsonaro saiu do partido? Por causa da corrupção? Não. Bolsonaro só saiu do PSL porque não ia comandar o dinheiro, não ia ser o tesoureiro, nem ele, nem os filhos dele. Por isso saiu do PSL, por causa de grana. Aí ele quer abrir o partido dele para comandar esta mesma grana. Olha, gente, vamos esmagando nesse like. Vocês lembram que hoje pela manhã nós fizemos uma live, não é? Falando sobre a verdade sobre o Bolsa Família. A verdade é que está tramitando no Congresso o projeto, aquele decreto lá do Bolsonaro, que falava sobre o 13º salário. Na verdade, o Bolsonaro fez essa campanha, 13º salário do Bolsa Família. No fundo, o que ele queria era ganhar as eleições. Aí ele prometeu o 13º salário do Bolsa Família, que na verdade ele só queria para 2019, para dezembro de 2019, o 13º. Porque o pessoal pensou assim, vai ser o tempo todo ano. Pois é, gente. Vão tirando o cavalinho da chuva. Bolsonaro está barrando no Congresso o projeto dele mesmo. Ele manda para o Congresso dizendo o seguinte, olha como eu sou bondoso, e ele mesmo por trás diz o seguinte, não aprovem não, só queria para fazer a cabeça do gado. Meu irmão, é desse modelo aí. Critica Brasil volta às 20h45 com show de notícias, um grande abraço, fiquem com